Vamos então resolver o problema número 3 da mesma série de exercícios, cujo enunciado é o seguinte: um barbeiro quer escrever a palavra corte num quadro de tal modo que, quando um cliente olhar para o espelho, possa ler a palavra corretamente. Como deve o barbeiro escrever a palavra no quadro? Portanto, tem aqui várias opções e vamos resolver este problema por dois métodos. Um primeiro método é manual e baseia-se nas regras de escrita em espelho. E o segundo método, iremos utilizar o Microsoft Word, o processador de texto, para fazer a inversão ou escrever, utilizar a escrita em espelho. O primeiro método, as regras da escrita em espelho, a relação entre o objeto e a imagem é uma relação de simetria, ou seja, é uma simetria em relação a uma reta em que esta representa o espelho. Portanto, consideramos o objeto frente a um espelho, por exemplo, no caso deste traço, é o objeto em frente ao espelho, consideramos o espelho e qual será a imagem deste objeto? Ora bem, o procedimento para calcular a imagem de um objeto, que é apenas constituído por uma parte, é o seguinte: primeiro, identificar os pontos extremos de cada uma das partes. Neste caso, o objeto é constituído por uma parte. Os objetos extremos, temos aqui um, temos aqui outro. E para cada um desses pontos extremos do objeto, traçamos a perpendicular relativamente ao espelho. Fazemos passar a perpendicular por cada um desses pontos relativamente ao espelho. O segundo ponto é medir nessa perpendicular a distância de cada um dos extremos ao objeto. Isto é, vemos a distância deste extremo ali e vemos a distância deste extremo ali. São distâncias diferentes. O terceiro é reproduzir essa distância no espelho. Passamos esta distância para aquele lado e passamos esta distância para aquele lado. Isto é, se este extremo está mais perto do que aquele, então a imagem deste também vai estar mais perto do que a imagem do outro. Portanto, e finalmente, ligamos as imagens dos pontos extremos de modo a obtermos a imagem do objeto. Concluímos então que há uma inversão da parte, não é? Porque a parte aqui na parte de cima estava mais próxima, ali continua mais próxima, aqui mais afastado, e que é certo há uma inversão da imagem. Se a imagem for constituída por mais do que uma parte, que é o caso desta, temos uma parte e uma segunda parte, identificar os pontos extremos de cada uma das partes e por cada um desses extremos traçamos a perpendicular relativamente ao espelho, não? Estão aqui os perpendiculares. A segunda fase é medir nessa perpendicular a distância de cada um dos extremos aos partes do espelho, como fizemos na anterior, só que aqui há mais extremos. Reproduzir essa distância atrás do espelho, portanto esta distância passa para aquele lado, esta distância passa para esta distância passa para aquele, esta distância passa para o outro, este passa para aqui e finalmente este passa para ali. E unir esses pontos extremos, as imagens dos pontos extremos, obtemos exatamente a imagem do objeto. O que é que concluímos? Concluímos que houve uma inversão de cada uma das partes e a inversão do seu todo. Isto é, há uma inversão desta parte azul, há uma inversão desta parte laranja ou castanha, mas depois há uma inversão no todo. Isto é, deste lado nós temos primeiro a castanha e o azul e do outro lado temos a azul, primeiro o azul e depois a castanha. Há uma inversão de cada uma das partes e uma inversão do todo. Portanto, no fundo, podemos resumir que as regras escritas em espelho, a primeira é a inversão de cada uma das partes constituintes do objeto, isto é, a inversão de uma parte, uma simétrica, mantém-se constante, por exemplo, a inversão das letras seguintes mantém-se constantes. Se quisermos fazer uma simetria, um espelhado destas letras, como o eixo de simetria é ao centro, vamos ver aqui, por exemplo, H, a simetria do H é o mesmo H, a simetria do T é exatamente o T, a simetria do W é exatamente o W. E a segunda regra de inversão é exatamente a inversão do todo. Para além da inversão da parte, a inversão do todo. Ao inverter um objeto constituído por mais do que uma parte, a sequência dessas partes no objeto é inversa na imagem. Isto é, a parte que ocupa a posição extrema esquerda no objeto passa a ficar na posição extrema direita e vice-versa. Por exemplo, se nós tivermos as letras A, B, C, D, há uma inversão da letra A, que é simétrica, mantém-se, da letra B, da letra C e da letra D. Mas para além da inversão das letras, há uma inversão de posições. Aqui começa por A, aqui começa por D, aqui passa a B,
há uma inversão, a primeira passa para a última, depois esta passa para aqui, esta para aqui e a última passa para a primeira. Portanto, no nosso caso concreto, a palavra corte é constituída por o objeto é constituído por várias partes, né? Três partes assimétricas, o C, o R e o E. Isto não há simetria, enquanto o O e o T são partes simétricas. Ao fazer a inversão, nós vamos verificar a primeira regra para cada uma das partes. Isto é, primeiro vamos inverter as letras, não é? C invertido, o O invertido mantém-se porque é simétrico, o R invertido, o T também inverte-se, mas é simétrico, o E é invertido. E a segunda regra, depois fazemos a permuta, o C que estava em primeiro passa para o último, o E que estava em último passa para primeiro e depois as letras sequenciais, o O que estava em segundo passa para penúltimo, o R que estava a meio mantém-se e o T que estava em último passa para segundo. O penúltimo passa para segundo, aliás. Portanto, está aqui verificada as três regras. Portanto, tendo em conta a opção de respostas do problema, verificamos exatamente que a opção de resposta é E. E aqui vemos a simulação das duas regras da regra da escrita em espelho. Primeira inversão das partes, é a primeira regra, e depois a inversão do todo. Portanto, a primeira regra é verificada aqui, o corte, há uma inversão das partes e depois a passagem da primeira para a segunda regra, que é a inversão do todo. Portanto, como verificamos, a opção de resposta é C. Vamos agora ver o segundo método, utilizando o Microsoft Word, e a sequência para fazer a regra em espelho é bastante simples. O primeiro passo, inserir uma caixa de texto e escrever o texto pretendido. O segundo passo, formatar a caixa de texto. Vamos à guia e formatamos a caixa de texto. Entramos na guia de efeitos, opção 3D, que é esta aqui. E rodamos, escrevemos o texto, como é evidente, rodamos de 180 graus em torno do eixo de X e automaticamente passamos a ter a escrita em espelho. Se o cursor estiver dentro da caixa de texto, o texto fica em espelho. Se tirarmos o cursor da caixa de texto, o texto volta à situação normal. Portanto, isto permite nós acedermos à caixa de texto e fazermos alterações à caixa de texto facilmente, de uma maneira normal, e ao sair ele fica invertido, como vamos ver. Portanto, se nós inserirmos mais texto na caixa de texto, né? Aqui tínhamos inicialmente só corte, agora pomos texto espelhado recorrendo ao Microsoft Word utilizando uma caixa de texto. Quando saímos, o texto escrito passa a ficar espelhado. Vamos ver em vídeo. Portanto, inserimos a caixa de texto, escrevemos o texto, depois formatamos aqui ao centro, uma questão de visibilidade, aumentamos a letra, são questões de pormenor de formatação, e vamos formatar a caixa de texto na opção 3D. Aqui metemos 180 graus e automaticamente o texto fica invertido. Se tirarmos o cursor, ele volta ao normal, se pusermos o cursor, ele fica invertido. Acrescentamos agora qualquer coisa ao texto, ou corrigimos, ao sairmos ele fica espelhado, ao entrarmos fica o texto normal. Pronto, esta é uma opção uma questão de conhecimento que nós fornecemos no sentido de sabermos como é que se pode fazer texto espelhado utilizando as tecnologias de informação.